sobre a confissão de Pedro. Não sobre Pedro, sobre o que Pedro confessou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vai edificar uma igreja sobre uma personalidade. E vai pregar para os muçulmanos. Não vai dar certo. Vamos edificar a igreja sobre finanças. Vamos fazer o cálculo. Quanto a gente vai conseguir arrecadar no primeiro ano de uma igreja plantada na Janela das 40, que é a região que tem perseguição muçulmana contra crente? Não faz sentido isso. Faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. Olha, a gente tem que ter EBD às 9 horas, botar uma plaquinha lá no Sudão. Mas se botar uma placa lá, eles vão invadir aqui, vão matar todo mundo. Não, mas tem que ser. Mas tem que ser assim. Vai funcionar? Não vai funcionar. Vamos lá na Índia. Vamos fazer o culto de acordo com a igreja, com os hindus. Botar uma vaca, que a vaca está entrando aqui. Não funciona. Você tem que entender uma coisa. Devemos ter coragem para avançar. Sabe por quê? Porque o valente já foi amarrado. Mateus capítulo 12, versículos 28 e 29. A gente tem que sim adorar, devemos evangelizar, devemos discipular, comungar e servir, mas entendendo que está na nossa retaguarda para fazer isso. Mateus 12, 28 e 29. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o quê? Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Olha, eu vim aqui, estou expulsando os demônios, estou roubando os bens desse homem valente. Sabe quem é o homem valente? Satanás. Sabe o que o Senhor está fazendo? O Senhor o amarrou, o Senhor o restringiu, Apocalipse fala disso, para que então o reino cresça. Já ouviram estar amarrado? Tá, mas não foi a gente que fez. Não foi a gente que fez. Então, como é que eu posso saquear o homem valente, Satanás, e furtar-lhe os bens? Quem são os bens? As almas. Se primeiro ele não for amarrado. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então já chegou o reino de Deus. Logo, ele já foi amarrado. Eu não preciso temê-lo. E sabe qual é a consequência disso? Capítulo 13 de Mateus, versículos 31 e 32. Tem como mensurar isso num Excel com uma planilha de tesouraria? Ou baseado numa pessoa? Pastor, o senhor já amarrou Satanás? Eu não. O que vai lá tu? Não tem. Mas peraí, Satanás, olha, a nossa tradição diz, Satanás, e daí? Verso 31, capítulo 13. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Isso é o cristianismo. A menor. Não existe explicação sociológica para o crescimento gigantesco do cristianismo. Não existe. Maomé cresceu na base da pancada. Em 2 séculos a gente já estava causando um belo estrago no Império Romano. Abaixo de pancada. Nós apanhamos e crescemos. Outras batiam e cresciam. Por quê? Porque as portas do inferno não prevaleceram. Esse povo primitivo, eles adoravam ao Senhor, eles evangelizavam, eles discipulavam, eles comungavam, eles serviam, mas eles tinham uma base sólida. Somos a igreja do Deus vivo. Não somos a igreja do ministério tal, da pessoa tal. Imagina, vamos fazer aqui aí Paulo, eu quero o dinheiro de vocês para ir para a Espanha. Beleza, Paulo, vamos fazer um cálculo aqui e verificar quando é que a gente vai ter o retorno disso. Não faz o menor sentido. Mas em terra onde eu já sei que de igrejas que vão plantar outras pedem de volta aquilo que foi investido, então nada me surpreenderia. Continuamos. Agora, como Pedro usou as chaves? Verso 19, que ele fala assim: eu te darei, e aqui é o grande erro dos evangélicos, achar que Jesus não está falando com Pedro aqui. Ele está falando sim com Pedro. Eu te darei, darei a quem? Eu não falei eu vos darei, depois ele fala mais à frente a todos, mas nesse aqui ele está falando a Pedro especificamente. Eu te darei as chaves do reino. Tudo o que ligar, ele está falando com Pedro, você vai ligar e desligar. O que o Senhor quer dizer com isso? A gente vai ver como Pedro usou e a maneira que nós devemos usar posteriormente as chaves. Abram ali em Atos 2, 41.
Lembra? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e vocês vão receber poder, vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então, olha como foi usada essa chave. Não é chave para você pedir uma Lamborghini, não é para isso. Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Quem estava pregando aqui? Pedro. E naquele dia agregaram-se quase 13.000 almas. Vocês vão receber poder e vão ser minha testemunha em Jerusalém e Judéia. Primeiro o uso da chave sobre os judeus. Ele está fazendo o que aos judeus? Está fechando ou abrindo? Abrindo o quê? É a chave do reino dos céus. Então o que ele está abrindo? O reino dos céus para os judeus. Agora Atos 8, 17. Então Judéia, Jerusalém e Judéia. Atos 8, 17. Aqui Filipe prega aos samaritanos, só que não cai o Espírito Santo sobre eles. Então Pedro e João são chamados. E o que ocorre quando eles chegam? Então lhes quem? Pedro e João impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Sabe onde é que é esse local aqui? Samaria, Jerusalém, Judéia e... O que Pedro está fazendo aqui? Está abrindo o reino dos céus para os samaritanos. Agora capítulo 10. Ele deu para Pedro, não deu para o Francisco, tá? Capítulo 10, versículo 43 e 44. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins, isto é, gentios. A estes dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aqui o outro uso das chaves, que é sobre os gentios, confins da terra. Pedro está abrindo. Como é que Pedro abriu isso? Mediante o quê? A confissão, a pregação, a fala. Tu és o Cristo, sobre a tua confissão, sobre esta confissão, eu vou edificar a minha igreja. Como é que então que a igreja abre e usa a chave? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Ali em Mateus 18, também um outro uso das chaves. Mateus 18, 18. Mas eu tenho que estar edificada sobre a rocha, sobre a pedra, que é a confissão. E eu não quero chocar ninguém, mas toda pessoa que de fato acredita de todo o coração no credo apostólico, ela tem que ser identificada como um cristão. Por quê? Porque ela é o resumo da nossa fé básica. Se você está num segmento que tem diversos problemas, você quer no bendito Deus triuno, e você confia somente em Cristo para a salvação e em ninguém mais, a Bíblia fala que você será salvo. Porque a igreja está edificada não sobre o batismo por imersão, que é uma coisa muito cara a nós. Não sobre a ceia memorial, que é muito cara a nós. Não sobre o princípio regulador de culto que nós usamos. Edificada sobre o Cristo, o Filho de Deus vivo. A Bíblia fala que todo aquele que confessar o Senhor será salvo. Se alguém nega a Trindade, se alguém nega que Cristo é o Filho, porque se a pessoa nega a Trindade, ele tem que negar que Cristo é o Filho eterno de Deus. Não há como ele ser o Filho eterno. Se alguém nega isso, não tem como. Mas se alguém afirma isso, apesar de erros e problemas que podem existir em determinados segmentos, se alguém afirma isso e crê somente em Cristo para a salvação, essa pessoa é salva, porque foi isso que Cristo prometeu. E há tantos evangélicos que não creem nisso para a salvação, e creem em tantas outras coisas, e creem em suas atividades, e não podem entender que estão com sua casa edificada sobre uma areia fina, sobre uma areia fina. Ali em Mateus 18, 18, em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Aqui já não é singular, plural, vos digo, falando a quem é a igreja. Qual é o contexto aqui? De exclusão ou não, isto é, você tem um membro arrependido ou um membro não arrependido. Se esse membro se arrepender, você fechou o assunto. Se esse membro não se arrepender, você então vai desligar ele da igreja local. E se for feito de maneira correta, Deus reconhecerá isso. O poder que Deus deu a cada igreja local fazer. Nós temos um poder derivado das chaves. O poder de ligar e desligar nesse sentido. Porém, também temos outro. Ali em João 20, 22, 23.
Outro uso das chaves, agora sim a todos os apóstolos. Temos um problema, que Tomé não está presente, mas a gente entende que ele também podia usar. João 20, verso 22 e 23. Aqui é o envio de João. Todo o evangelho tem um envio. Mateus tem, Lucas tem, Marcos tem e João tem. Aqui é o envio, quando ele manda o povo ir. E nos outros evangelhos você sabe que ele está enviando para pregar o evangelho. Aqui João ele condensa isso e liga com o Espírito Santo, né? Vou ler o 21 também. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, aqueles a quem os retiveres lhes serão retidos. Em que sentido? Quando você anuncia o evangelho e a pessoa se arrepende, você deve dizer a essa pessoa que se ela se arrependeu, os seus pecados são perdoados. Se ela não se arrependeu, se ela rejeitou, você tem autoridade a dizer que os seus pecados não são perdoados. Não vem com essa, Deus é que sabe. Se a pessoa não creu no evangelho, não é Deus é que sabe, nós também sabemos. Você está dizendo o seguinte: os seus pecados estão retidos. Por quê? Porque você não creu no Cristo, Filho do Deus vivo. Então a igreja tem que usar chaves, mas usar chaves com coragem e pregar o evangelho. Todos aqueles que ouvirem o que estamos dizendo, vocês se crerem no Cristo, Filho de Deus vivo, vocês serão salvos, os seus pecados serão perdoados. E o inferno vai ter a porta arrebentada. E ele terá a porta arrebentada se a igreja for edificada sobre a rocha. Mas se a gente tem a visão clientelista, a igreja um monte de cliente, aí a porta do inferno vai se abrir. Mas não é para ser derrubada, não. Aí eles vão ver, aí aquela igreja local, aquele povo ali está edificado sobre a casa está edificada sobre uma areia tão fraca, vamos soprar um ventinho. Sabe o que vai ocorrer? Ser derrubada. Então, o que dirige a nossa igreja? É a tradição? Temos tradição? Temos, e glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Mas ela que nos dirige? Não. Ainda bem que não está gravando. Eu falei que não ia fazer essa piada, mas eu não pude resistir. Sabem como provavelmente o primeiro batista foi batizado? John Smith? Por efusão. Derramaram água sobre ele. Está errado? Tá. O que os batistas fizeram? Trocaram. Está errado. Está errado. É tradição? Claro que é. Se você, vamos começar a batizar todo mundo por efusão. É tradicional isso. Bem antigo. Bem antigo. Mas está errado? Tá. Está errado. Vai se popularizar a imersão entre nós. Já existia antes, obviamente. Os grupos anabatistas já faziam isso antes também. Mas entre nós, vai se popularizar década de 30, 20 anos depois da primeira igreja batista na Holanda e em Londres. Estava errado. Ponto. Simplesmente errado. Errado. Ponto. Tem que mudar. Se uma tradição ela é antiga, que legal. Um dia ela foi nova. Se ela estiver errada, o que tem que fazer? Mudar. Será que estamos sendo edificados por personalidades? Se essa igreja não pode existir sem mim, tem alguma coisa errada. Se não pode existir sem um dos membros, tem alguma coisa errada. Ela tem que existir independente se nós estamos aqui ou não. Por quê? Porque ela pertence a quem está edificado sobre quem? Cristo. Não estou dizendo que eu vou sair, não. Não vou sair, não. Só estou dando um exemplo, tá? Não se preocupem. Né? Tarefas. Se a gente tirar o culto de quarta e botar na quinta, acabou. Mas por quê? Porque quarta-feira sacralizada? O que é isso? Eu tenho 2 dias do Senhor agora, né? Que é isso? Se a gente não fizer uma festinha gospel para os vizinhos virem, sobre o que a gente está edificando a igreja? Sobre o que está fundamentada a nossa igreja? E para encerrar, abram lá em 1 Coríntios 10, 3:10, melhor dizendo. Em verso 11. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra? Aquela bendita confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 1 Coríntios 3:10. Se você observar o contexto, o pessoal está dividido, está se brigando. Verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele.
mas veja a cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E qual é? Paulo fala, olha, eu fui o arquiteto dessa igreja local, ele como apóstolo, né? Eu edifiquei essa igreja local de Corinto sobre um fundamento, Jesus. Você vai edificar sobre o fundamento que eu coloquei. Você não pode mudar o fundamento. O fundamento está posto. Quem é o fundamento? Cristo. E já que ele é o fundamento, e porque ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Cristo, então nós podemos adorar a Deus. Nós podemos comunicar a palavra desse Deus pelo evangelismo. Nós podemos integrar aqueles que receberam essa palavra na família de Deus pela comunhão. Nós podemos educar essas pessoas integradas na família de Deus por meio do discipulado. E nós podemos amar esse povo por meio do serviço. Só porque ele é o Filho de Deus, o Cristo. Só porque ele é o Senhor. Por isso que nós adoramos, nós evangelizamos, nós temos comunhão ou comungamos, nós discipulamos e nós servimos. Os 5 propósitos, sem isso, não significam absolutamente nada. Com isso, significam tudo. Vamos ficar em pé, vamos cantar um hino, chamar a Leia aqui à frente.